Seja muito bem-vindo ao canal do Instituto Lecionário e hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que você está acostumado. Na verdade, diferente do que eu estou acostumado também. E tem muita gente chegando até mim perguntando a respeito do concurso, alguma dúvida sobre critério de desempate, algumas dúvidas técnicas sobre o concurso. Eu resolvi gravar esse vídeo que a gente vai destrinchar o edital. Então a gente vai tentar, assim, eu separei alguns pontos mais importantes, tá? Sobre o edital. E eu queria passar tudo nesse vídeo, tá? Eu só queria fazer uma pequena consideração. Se você já presta concurso, se você já inscreveu em outros concursos, se você já é concurseiro, eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu vou fazer um pouquinho até mais passo a passo, vou talvez chover, vai ficar meio monótono para você, porque eu vou chover um pouquinho no molhado, mas eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência, porque eu vou tentar fazer com que esse vídeo abarque o pessoal que nunca prestou uma prova, o pessoal que está com dúvida assim do zero, certo? Então vamos lá, vou tentar deixar esse vídeo um pouquinho mais dinâmico, mas se você achar muito monótono, eu recomendo, eu não vou ligar da minha voz ficar um pouquinho fininha e eu recomendo que você passe para a velocidade 1.25 até 1.50 aí para você não dormir, para não ficar uma situação meio chata e você dormir. Fechou? Vamos embora? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre ir na fonte do edital mais atualizado. O edital, constantemente, ele sofre alterações, ele sofre erratas, ele sofre correções. E a gente só vai saber qual que é a última versão do edital indo no site da banca. Nem mesmo o site da Sanasa é confiável para isso. As últimas informações, e as mais quentes, as mais relevantes, vão estar sempre no site da Fundação Carlos Chagas, que é a banca escolhida para fazer esse concurso, tá? Então eu estou aqui num navegador qualquer, esse daqui inclusive é o site do Instituto Lecionário, tá? Depois você dá uma olhadinha, já fazendo uma propagandinha. Você dá uma olhadinha, tem bastante coisa interessante a respeito de concurso, tá bom? Bom, então você clica no maisinho, pode ser, eu estou falando de um computador, mas pode ser de um celular também. Só você digitar FCC, é só isso. FCC, vai ser o primeiro a aparecer, FCC, que é a Fundação Carlos Chagas. O endereço é www.concursosfcc.com.br. Clica nele. Ó, hoje, estou gravando esse vídeo no dia 20/5/2019, tem um banner da Sanasa falando do concurso da Sanasa. O outro é do Planejar, que é outro órgão público qualquer, não conheço. Então, é assim, tem que entender. A Fundação Carlos Chagas, eu não sei se ela é privada, se ela é pública, mas enfim, ela visa oferir lucro. E como que ela tem lucro? Com a maior quantidade de inscrições. É isso que faz uma banca ter lucro. Então, tem que entender que ela é comercial, cara. Então ela coloca aqui um banner porque ela quer que você se inscreva. Ela quer quanto mais inscritos, melhor. Certo? Então tem uma propagandinha aqui. Se você não quiser achar confiável clicar na propaganda, você pode descer um pouquinho, tem inscrições abertas. Hoje a inscrição está aberta. Então tem, a propósito, um outro órgão parecido com o da Sanasa, né, que é a Sabesp, está com um processo seletivo para estagiário, mas não é esse. Tem o Planejar, que é o item 2 daqui do banner, né? E tem a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento SA, a Sanasa, diversos cargos. Se você clicar nela, você vai para a página do concurso público. Essa é a página do concurso público da Sanasa 2019. Legal? Então aqui à esquerda vão ter os salários de ingresso, que é uma propagandinha que eles colocam, meio mal formatada, difícil ler, né? Mas tem todos os cargos com a remuneração de cada cargo. Aqui é do ensino superior, ensino médio e técnico, e alguns benefícios. É assim, informações bem resumidas, tá bom? Então aqui confirma que é da sociedade, da Sanasa, Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento SA. A última atualização foi no dia 17/5, ou seja, 3 dias. Então tá bem fresquinho, tá? Então ela coloca aqui, o edital de abertura é 1/19, publicado no Diário Oficial em 7/5/19. Links e arquivos, isso sim é relevante. Então o edital, o concurso público começa com o edital. O edital é um PDF gigantão que tem as regras do jogo. Não é nada mais que isso. Então ele define todas as regras do jogo chamado concurso público. Tudo, absolutamente tudo relacionado ao concurso público tem que estar previsto no edital. É nisso que a gente vai ler. Então, já abriram 2 links aqui. Esse daqui é um PDF, né? De baixo para cima. Conforme vai tendo link, arquivo novo, ele vai entrando em cima. Hoje só tem 3, né? Aí depois vai tendo coisa nova e vai abrindo em cima, ok?
Isso daqui no final do concurso vai ter um monte de link, um monte de coisa para você acessar. Hoje só tem 3. O primeiro edital de abertura, 1 de 19. Se você não tiver um leitor de PDF, ele dá a opção para você baixar o mais conhecido da face da Terra. Então é só você clicar aqui e você vai conseguir abrir esse arquivo também, certo? Além disso, tem mais algumas informações que as inscrições são exclusivamente pela internet. Não adianta você se dirigir àquele prédio espelhado da Sanasa, na Avenida da Saudade número 500, e querer fazer a inscrição no concurso por lá. Não vai ser feita. A inscrição no concurso é exclusivamente pela internet e exclusivamente pelo site da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Fechou? Aí ele dá um resuminho, o valor da inscrição para os cargos de nível superior. A gente vai destrinchar um pouquinho mais isso daqui, mas os cargos de nível superior custam R$ 85,00 para você participar e os cargos de nível médio R$ 70,00. O período de inscrição período de inscrição dos candidatos, inclusive os que tiveram o requerimento indeferido, vai das 10 horas do dia 13/5, ou seja, há uma semana começou o período de inscrição, e vai até as 14 horas, atenção, às 14 horas, acaba no meio do dia, hein? Às 14 horas do dia 7/6 de 2019. Sempre respeitando o horário de Brasília. Bom, como é um concurso municipal, né, de âmbito municipal, dificilmente alguém fora do estado deve prestar Sanasa. Então vamos supor que você é de outro estado, outro fuso horário, mas enfim, tá tudo globalizado, né? Vamos supor que você queira morar em Campinas, e você é de outro estado e você tem outro fuso horário. Fique esperto que está sempre seguindo o horário de Brasília. É só você clicar em edital de abertura de inscrições 1/19, é o primeiro concurso de 2019. Ele vai abrir um PDFão de 28 páginas. Esse PDF são as regras do jogo, a gente vai passar item a item. Aqui tem dois, ele abriu no próprio navegador, estou usando o Chrome. Então aqui tem a opção para você fazer o download. Se você fazer o download no seu celular, no seu computador, é bom porque você depois, para você fazer uma consulta, você não precisa de acesso à internet. Então é bem interessante, porque daí você baixa, o arquivo fica local, né? Fica no seu celular, no seu computador. Ou você pode imprimir também. Se você quiser imprimir, você manda para qualquer impressora, vão sair todas as páginas, você configura, etc. Eu já fiz o download e selecionei alguns pontos que eu queria conversar com você. Esse é o edital baixado e eu já fiz algumas marcas aqui com o meu visualizador de PDF. Mas a gente vai passar aqui e eu não consigo ler item a item, porque esse vídeo ia ficar com uma semana. Ia acabar o período de inscrição e você não ia terminar de ver o vídeo. Não rola. Então eu peguei os pontos mais importantes, que eu julguei mais importante, para a gente dar uma olhada nele. Bom, então só confirmando, da Fundação Carlos Chagas esse edital, é da Sanasa, apesar desse logo meio mal feito, é da Sanasa Campinas, Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A., concurso público, edital de abertura de inscrições 1/19, é o primeiro concurso de 2019 da Sanasa. Então, a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A., para os mais íntimos, a Sanasa Campinas, tendo em vista o contrato celebrado, ele está atendendo, o concurso público atende o artigo 37, inciso 2 da Constituição do Brasil, da Constituição de 88. Então, lá na Constituição está falando que para ingresso em qualquer cargo público é necessário um concurso público. Então, atendendo esse dispositivo da nossa Constituição, é que é feito esse concurso público. Então, instruções especiais. Vamos lá. Das disposições preliminares. Então, são disposições gerais, assim. O concurso público destina-se ao provimento de empregos, áreas de atuação relacionadas no capítulo 2, a gente vai passar por ele, desse edital e dos que vierem a surgir ou que forem criados no prazo de validade do concurso público. O objeto deste edital será realizado sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas. Por que a Fundação Carlos Chagas entrou no meio aí? O que aconteceu? É assim, a Sanasa ela não se acha competente para fazer um concurso público com o mesmo know-how que uma Fundação Carlos Chagas, por exemplo. A Fundação Carlos Chagas só faz concurso público da vida. Então, a Sanasa abre uma licitação, abre um contrato e fala, viu, quem quer fazer um concurso público? A Fundação Carlos Chagas ganha e a Sanasa simplesmente delega, ela fala, eu preciso de concurso público dessas e dessas vagas, essas são as condições, o resto você vai cuidar de tudo para mim. Então, a partir de agora, quem está fazendo a responsabilidade do certame do concurso público é da Fundação Carlos Chagas. Legal? Uma coisa bem importante. A Sanasa, a forma de contratação da Sanasa é CLT. Então, se você pensa que você vai ter as regalias, por exemplo, de um cargo público como é a Prefeitura de Paulínia, que parece que lá tem 13º e 14º salário, e etc., tira esse cavalinho da chuva. A Sanasa, ela contrata CLT.
carimbo na carteira, carteira profissional. Você vai pagar fundo de garantia, você vai recolher INSS, o seu regime de previdência geral é o INSS, não tem regime específico, nem a Camprev, igual que é para os funcionários de Campinas. O nosso regime é CLT. Então, os candidatos aprovados em todas as etapas serão contratadas pelos preceitos da CLT. Fechou? Os horários de trabalho serão estabelecidos pela Sanasa, podendo ser... Aí tem várias formas, né? Regime de plantão, diurno, noturno, horário misto, em dias de semana, sábado, domingo. Ah, mas eu vou trabalhar de sábado? Ah, calma. Tem cargos que trabalham de sábado, tem cargos que trabalham de domingo. Você acha que a Sanasa, com a estrutura dela, abastecendo quase 1.200.000 habitantes, ou mais, você acha que ninguém trabalha de sábado e domingo mesmo? Você acha isso mesmo? Não, né? Então tem turno de revezamento também, principalmente para o cargo do call center, que a gente vai passar aqui, ou com cargo horário fixo, com folga conforme escala e etc. Legal? Olha que legal, a Fundação Carlos Chagas, apesar de tudo, ela tem um telefone, ela disponibiliza um telefone para você tirar qualquer dúvida. Então, qualquer questionamento que você tiver, você pode entrar no serviço de atendimento ao candidato, SAC, da Fundação Carlos Chagas, é óbvio, ela que está fazendo o certame da Sanasa, por meio do Fale Conosco, que é um endereço eletrônico do concursosfcc.com.br, ou pelo telefone 11, porque fica em São Paulo, esse telefone aqui de segunda a sexta, em horário bancário, né? Diríamos, das 10 às 16 horas, horário de Brasília. Olha o que ele fala, toda menção e horário desse edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília. Lembra que eu te falei? Vamos falar dos empregos e as áreas de atuação. Esse é o quadro que você precisa decorar para você decidir qual que é o cargo que você quer prestar. Eu não sei se isso é uma graça da Sanasa ou da FCC, mas ele coloca um código para cada opção de cargo. O meu concurso, por exemplo, foi o H08. O H08 hoje está com um eletricista de manutenção. No meu concurso, o H08 era assistente administrativo em 2016. É até engraçado, porque o H08, durante o concurso público, se torna até uma gíria. Então a gente fala, eu passei para o concurso tal, você acha que vai ter convocação, não sei o quê. Enquanto estiver na convocação, o seu cargo muitas vezes vai ser chamado de H08. Se você se inscreveu e passou para o cargo H08. Se você passou para o analista dos serviços administrativos, é o cargo D04, D4. Então é muito comum assim nos grupos de Facebook, de WhatsApp que o pessoal monta tudo. Você acha que vai ter convocação para o D4, para o F6? É até engraçado. Isso durante o concurso público. Depois que você for convocado, você não vai falar para os seus amigos numa roda que você trabalha no cargo F6 da Sanasa. Isso não existe. Tá bom? É só durante o concurso público. Então o cargo A01 é o primeiro analista de tecnologia, lembrando que esses cargos são para superior completo. É o total de uma vaga, não tem nenhuma destinada a pessoa com deficiência. Se só tem uma, horas bolas, não vai ter essa uma para pessoal com deficiência, certo? O que precisa ter? Curso superior completo e graduação em análise de sistemas ou engenharia de computação, ou ainda sistemas de informação ou ciência da computação, ou redes. Reconhecido pelo MEC e CNHB. Foca nisso. Se você é da área de TI e é formado, está com o diploma bonitinho, mas não tem habilitação para carro, você está fora do concurso. Não adianta você prestar o concurso se você não tem intenção de daqui até a sua convocação tirar uma habilitação de cargo B, de categoria B. Fechou? Qual que é o salário desse cargo? R$ 4.567,30 por uma jornada de 40 horas. O cargo B2, analista de tecnologia da informação, você prevê que é tudo analista, né? Os cargos superiores da Sanasa têm a discriminação de analista, eles chamam de analista. Só que esse aqui é suporte de infraestrutura e TI, aqui é suporte em banco de dados. Também é uma vaga. O que precisa? Superior completo, curso de graduação, deixa eu ver... é exatamente igual de cima. Então, os mesmos cargos que você pode aqui em cima, você pode aqui embaixo também. Frisando também que precisa de categoria B de habilitação. É o mesmo salário e também as mesmas 40 horas semanais. Passando para o C03, é o analista de tecnologia da informação, análise em desenvolvimento. Se não me engano, continuam os mesmos cargos. É para o pessoal nerd de TI também. Engenharia da computação, sistema de informação ou ciência ou redes. É igualzinho. Também precisa de CNHB. É o mesmo salário para a mesma carga horária de 40 horas semanais. Já o cargo D de dado 4, analista, serviços administrativos. Esse aqui é o cargo queridinho para quem tem uma formação que não se enquadra em outros cargos. Por quê? Ele pede superior completo reconhecido pelo MEC. Não interessa que tipo de superior que você tem. Pode ser tecnólogo, pode ser isso, pode ser... Não interessa. Se você tiver um superior completo e CNHB,
você pode prestar esse cargo. Esse cargo que vai chover de concorrente, cara. Nossa, até vejo assim, milhões de pessoas prestando esse cargo, porque é para qualquer curso. Legal? É o mesmo salário para as mesmas 40 horas. O cargo E05 é analista serviços jurídicos. Também é uma vaga, só que precisa de superior completo, graduação em Direito, reconhecido pelo MEC, e CNHB também, foco para o CNHB também. Também recebe R$ 4.567,30 por 40 horas por semana. Já o cargo F06 são para os contadores, é para o analista administrativo contabilidade. Uma vaga, o que ele precisa? AVA, curso de graduação em ciências contábeis e registro no respectivo conselho de classe. Não sei que conselho de classe que é, CRC talvez? Não sei. E também CNHB. Se você é contador aí, deixa nos comentários aqui, acho que é CRC, né? Conselho Regional de Contabilidade, não sei. O fato é que os contadores, vocês sabem melhor do que eu, quem for prestar para contabilidade, tem um conselho e precisa, além do curso superior completo, precisa do registro no conselho de classe. Também recebe o mesmo salário pelas mesmas 40 horas. Procurador jurídico é o cargo que fecha os cargos de nível superior. Procurador jurídico também tem uma vaga, também precisa ter uma graduação em Direito e registro no conselho de classe. Olha que legal. Os serviços jurídicos só precisa de graduação, você não precisa de OAB. Então, curso de graduação em Direito, reconhecido pelo MEC, categoria B, fechou. Aqui você precisa de curso de graduação e registro no respectivo conselho. Eu, como leigo, imagino que o conselho dos advogados é a OAB, né? Então, você precisa de OAB além da CNHB. O procurador jurídico é uma função mais importante, ele recebe um pouquinho mais. Ele não recebe os R$ 4.567,30. Ele recebe R$ 7.549,09 por 40 horas semanais. Cargo nada mal, hein? Para os advogados aí que tem OAB. Nada mal. Saindo para os cargos de nível superior completo, vamos para os cargos de nível médio concurso técnico. Nós temos algumas opções de cargo aqui. O primeiro deles é o H08. Todos são agente técnico. Ok? Todos são agente técnico. Então vou mudar e vamos chamar pelo apelido aqui, eletricista de manutenção. É uma vaga para eletricista de manutenção. O que ele precisa? Ter um ensino médio completo com o curso de aprendizagem industrial do Senai na área de atuação. Ou, foca no ou, ensino médio completo com curso técnico na área de atuação reconhecida pelo MEC e CNHB. Ou seja, precisa ter o curso técnico na área de eletricista de manutenção e CNH categoria B. Você vai dirigir carrinho também, você vai para cima e para baixo com o carro. O salário para agente técnico é de R$ 2.117,83 para 40 horas semanais. O cargo I09 é o agente técnico, só que é um mecânico. O mecânico tem que ter a mesma coisa, só que com curso técnico na área de formação, na área de mecânica. O salário é o mesmo, pelas mesmas 40 horas. O agente técnico soldador é a mesma coisa. Você precisa ter um curso técnico completo no Senai, ou aprendizagem com curso de aprendizagem industrial do Senai, na área de atuação, que é, no caso, a área de soldador, ou ensino médio completo técnico na área de soldador. Se você tiver isso e a categoria CNH de categoria B, você pode se inscrever para esse cargo para receber R$ 2.117,83 por 40 horas semanais. Já o cargo K11, é o agente técnico torneiro mecânico, é a mesma história. Você precisa ter um curso completo do Senai de aprendizagem industrial na área de atuação de torneiro mecânico ou ensino médio completo técnico, com curso técnico reconhecido pelo MEC e também CNHB. Foca na CNHB. Não vou cansar de repetir isso. Teve gente que, sei lá, pode ter alguém aí que passa, fica tudo bonitinho e cai por causa da falta de CNHB. Deus me livre, hein? Recebe o mesmo salário pela mesma carga horária. Penúltimo cargo, técnico de instrumentação para automação de processos. É um cargo um pouquinho diferente, ele nem tem o nome de agente técnico. Você vai ver que até o salário dele muda. Então precisa de automação, para a área de automação de processos, precisa de ensino médio completo com curso técnico em instrumentação. E isso sim é um curso específico. Ele precisa ter um curso de técnico de instrumentação. E CNH categoria B. O salário é de R$ 3.500,45 por 40 horas semanais. E o último dele, o queridinho para quem tem ensino médio e não tem curso técnico, é o assistente administrativo call center. Sim, para trabalhar no 0800 da Sanasa.
O que precisa? É uma vaga só, precisa de ensino médio completo. Ah, só isso, ensino médio completo. Não precisa de habilitação, não precisa de curso técnico. O salário é de R$ 1.425,40 por 36 horas semanais. O regime deles, ó, tem até um asterisco, sujeito a revezamento de horários e folgas conforme escala. Eu não tenho certeza, mas eu sei que os caras trabalham 6 horas por dia, turnos de 6 horas, e o turno começa tipo assim, da meia-noite às 6, das 6 ao meio-dia, do meio-dia às 6, é 24 horas, tá? Agora eu não lembro se eles trabalham 6 e descansam 2, sinceramente eu não lembro, mas é regime de revezamento. Um dia você trabalha de manhã, outra semana você trabalha à noite, outra semana você trabalha à tarde, e o turno até que se prove o contrário é de 6 horas, legal? Então se você tem o ensino médio, mas você está na faculdade à noite, por exemplo, pensa certinho, porque você vai trabalhar muitas vezes à noite, você vai perder a aula, vai estar conflito, fechou? Mentaliza, vê o cargo que você quer bonitinho e se inscreve para o cargo que você tem condições, que você tem os requisitos, cara. Isso é fato. Você precisa ter os requisitos, senão você está fora. Benefícios atuais. Vale refeição, que hoje está na casa, eu vou chutar um número assim, é conforme o número de dias trabalhados, tá? Então, por exemplo, fevereiro você tem menos dia trabalhado, você recebe um pouquinho menos. Se você tem mais dia trabalhado, por exemplo, agosto, que não tem feriado, não tem nada, você recebe um pouquinho mais. Mas assim, eu vou chutar um valor. Muita gente gosta de valor, né? Nossa, 1 milhão de pessoas já me perguntaram sobre os valores desses benefícios aqui. Então eu vou chutar um valor, tá? Se você falar, ah, mas fulano tá errado, porque fulano é R$ 50 a mais, R$ 50 a menos. Cara, varia mês a mês, tá bom? O Vale Refeição você recebe no VeroCard, que é um cartão destinado à refeição, ok? Que vai dar mais ou menos na faixa de uns R$ 1.100 por mês para gastar com refeição, que seria restaurante. Detalhe que muitos restaurantes em Campinas aceitam VeroCard, porque não só a Sanasa, como a Câmara de Campinas também paga por VeroCard. Então muita gente, muito comerciante tem interesse em aceitar o VeroCard. O Vale Alimentação, que é o cartão, esse daqui é um vermelho, esse daqui é um cartão cinza, que é para você gastar em mercado. Também quando você trabalhar na sede, na Avenida da Saudade número 500, os mercados ao redor todos aceitam esse Vale Alimentação. O maior deles seria o Extra, né? O Extra Abolição, ele aceita, e o Pague Menos lá do Jambeiro, não sei que bairro que é ali, talvez Parque Prado, não sei. Eu sei que de lá aceita também, tá? Então você pode fazer compra com esse daqui. Você recebe mais ou menos R$ 650, R$ 660 por mês. Tem o Vale Transporte, que se você tiver carro, você vai receber um Vale Combustível, que passa nos principais postos. Eu não recebo. É esse daqui. Então eu não estou muito a par disso, porque eu realmente não recebo. Eu sei que os caras recebem mais ou menos R$ 200 para gastar com combustível. Ele vai lá e abastece o carro deles. Ah, mas eu não tenho carro, eu vou de busão. Então você vai receber o bilhete único com 2 passagens por dia, vezes o número de dias. Você vai receber um crédito no seu bilhete único. Você tem o seguro de vida também, que talvez não seja tão relevante, eu nem sei os valores, tá? Só pensa bem quem que você vai colocar de beneficiário, porque você pode morrer, tá? Isso é bem comum, morrer. As pessoas morrem, tá? Assistência médica hospitalar, que hoje é o Samaritano. É um hospital, inclusive, bem pertinho da sede ali. Todo mundo que passa mal, funcionário da Sanasa, passa mal em serviço, acontece qualquer coisa, vai pro Samaritano. Filhos, esposas, maridos, todo mundo vai pro Samaritano. Você vai lá com uma gripe, você encontra o cara que trabalha com você. É bem legal. A assistência odontológica não tem convênio, porque é na própria Sanasa. Você vai se tratar, você vai ter que fazer, só se for um procedimento muito específico, mas se você for fazer alguma coisa mais geral, uma obturação, uma troca sei lá, você vai fazer qualquer procedimento, você faz com os médicos contratados da Sanasa, são funcionários da Sanasa, tá bom? Tem o PLR é participação de lucros e resultados, que nesse ano, só para você ter uma ideia, vai girar em torno de R$ 8.500 no ano. Você recebe em 2 vezes, você recebe mais ou menos agora em maio, e você recebe em dezembro também, metade, metade. Fechou? Previdência complementar, que a propósito é a Petros, que é a mesma da Petrobras. Eu não participo, mas quem tem intenção de trabalhar muitos anos na Sanasa compensa, tá bom? E o reembolso de medicamentos, que é 65% do que você gastar com farmácia. Tem algumas condicionais, não é só isso, tá? Você precisa ter um médico que tem que ter receitado aquele remédio tem que ter sido comprado com o mesmo nome que ele receitou, então você não pode comprar genérico, por exemplo. Tem algumas condicionais, mas você vai saber certinho quando você entrar na Sanasa, tá bom? Dos requisitos básicos para a contratação.
O que precisa ter para ser contratado pela Sanasa? Então você precisa ser brasileiro ou ter nacionalidade portuguesa, nos termos de uma Constituição aí, tá? Você precisa possuir no ato da admissão os requisitos mínimos exigidos para o provimento. Lá, lembra, você precisa ter ensino médio, técnico para alguns cargos, você precisa ter conselho de classe para outros. É isso que ele fala aqui, requisitos mínimos para admissão. Estar regular com as obrigações eleitorais do serviço militar, se for o caso, no caso de homens, né, precisa estar com a reservista, tudo em dia, bonitinho. Estar em gozo dos direitos políticos, você tem que ser um cidadão na prática, você tem que estar em pleno direito de votar e ser votado. Isso é o que denota um cidadão, você tem que estar com os direitos eleitorais, as obrigações eleitorais em dia. Ter boa conduta pública e social, não ser candidato com deficiência incompatível com o exercício de emprego, tá? E não apresentar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função na forma da lei. Das inscrições. Vamos lá, próximo capítulo das inscrições. As inscrições ficarão abertas exclusivamente via internet no período das 10 horas do dia 13/5 às 14 horas do dia 7 de junho de 2019. Ah, mas eu comecei às 14 horas e acabei às 14h02. Às 14 horas encerra a inscrição, você não vai fazer sua inscrição. Então, se você estiver disposto, se você quiser, não deixa para o último dia. Eu já estudei. Amanhã eu faço e já perdi a data de inscrição. Cara, isso é a pior coisa do mundo. Acredite, você não vai querer passar por isso. Já faça a inscrição, bonitinha, já deixa lá, já paga o boleto e morreu. Ah, mas que boleto? Te explico agora. Efetuar de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da página de inscrições até o limite da data para encerramento, que é o dia 7/6. Isso é bem comum. Se você fizer hoje, por exemplo, hoje é dia 20/5. Se você fizer a inscrição, vai sair um boleto com a validade 7/6. Vai sair lá para o final do período de inscrições. Aí você pensa, até o dia 7/6 eu pago e esquece de pagar. Isso é muito comum. O cara faz a inscrição e esquece de pagar o boleto. Não seja esse tipo de pessoa, tá bom? Isso faz parte do caráter eliminatório de concurso público. Então você seguir as regras, esse daqui eu estou te apresentando as regras do jogo. Se você não seguir essas regras do jogo, você está fora. Não adianta chorar. Pagamento da importância referente. Ah, mas que importância? Para os cargos de nível superior, a inscrição custa R$ 85,00. Para os cargos de nível médio, R$ 70,00. Não serão consideradas inscrições nas quais o pagamento do valor da inscrição seja realizado após a data de encerramento. Ah, eu perdi o boleto, venceu dia 7, eu paguei dia 8. Não, já era, você está fora. Espera o próximo, tá bom? Eu estou pulando alguns pontos porque eu já dei uma pincelada nesse edital inteiro e não vou ler todo o edital, beleza? O valor recolhido na inscrição somente será devolvido nos casos de anulação ou revogação do concurso público. Ah, eu fiz a inscrição, mas apareceu um churrasco bem no dia e eu não vou mais prestar. Vou ter o dinheiro de volta? Não, você não vai ter o dinheiro de volta. Já era. Você vai perder a prova e não vai ter o dinheiro de volta, tá? O candidato que efetuar mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação das provas terá confirmada apenas a última, sendo as demais canceladas. Isso é comum assim, você fala, putz, eu estou em dúvida em 2 cargos. Vamos supor que você possa se inscrever em 2 cargos. Ou você acha que se inscreveu em um, você se confunde, escreve no outro e paga o boleto. Efetiva a inscrição no cargo errado que você não quer. Aí passa, você fala, putz, eu vou mudar de cargo. Você pode mudar? Liga na FCC e fala que aquele dinheiro que eu paguei para um vai para outro cargo. Negativo, isso não existe. Você vai ter que fazer uma segunda inscrição. Essa segunda inscrição vai anular a primeira, só que você vai ter que pagar de novo. Então, o candidato que efetivar mais de uma inscrição, você pode, o azar é seu, você vai pagar 2 vezes a inscrição. Para o mesmo período de aplicação de provas, terá confirmado apenas a última. Ok? Sendo as demais canceladas. Então é como se uma inscrição sobrepusesse a outra. Fechou? Efetivada a inscrição, não será admitida a troca de opção de cargo. A gente volta aqui para cima, né? Se você quiser trocar, você vai ter que fazer uma outra inscrição sobrescrita. Fechou? Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, com exceção ao cidadão amparado pela lei. Tem uma lei municipal de 2009 para o doador de sangue. Eu nem vou falar muito, porque no dia que eu estou gravando esse vídeo já foi encerrado o período de inscrição para isenção de pagamento, tá bom? Aqui tem mais algumas datas, acessar o site e tal. O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a realização das provas deverá anexar solicitação assinada, contendo todas as informações necessárias para o atendimento, bem como atestado médico e de especialista que comprova a necessidade do atendimento especial, no link da inscrição via internet até a data do encerramento da inscrição, 7/6.
a fim de que sejam tomadas providências cabíveis. A não observância do período para a solicitação ensejará no indeferimento do pedido. Isso é comum para candidatos para pessoas, candidatos, que têm alguma deficiência. Por exemplo, o candidato que tem deficiência visual, ele precisa de uma prova com caractere maior. Ele precisa pedir isso já no ato da sua inscrição. Não adianta chegar na hora lá e falar, viu, mas eu preciso de uma prova com letra maior. Não, você tem que pedir isso no começo já. Fechou? Você tem direito a isso, tá? Se você tem, por exemplo, eu tenho deficiência, conheço alguém que tem deficiência visual total, o cara não lê nada. Então ele tem direito a alguém ou um software lendo a prova para ele. Ele tem que ter, pelo princípio da isonomia, princípio constitucional da isonomia, tem que estar direito a todo mundo prestar esse concurso público. Então, um cara que tenha com empecilho, existem mecanismos para tentar fazer com que esse cara tenha igualdade de condições com um candidato sem deficiência. Então, ele vai ter, por exemplo, alguém lendo a prova para ele, ou ele vai ter um software lendo a prova para ele. Ele precisa pedir isso no ato da inscrição. Outro direito, a candidata lactante, a mulher recém-mãe, que ela está amamentando o filho, que necessita amamentar durante a realização das provas, poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, também tem que requerer lá na inscrição, observando os procedimentos descritos no item 4.21. 4.21 é esse item que a gente acabou de ler, que o cara precisa pedir já no ato da inscrição. Outro detalhe importante, a criança, que você está amamentando, você mãe, a mãe é uma atividade exclusiva da mãe, a candidata, tá bom? A criança deverá estar acompanhada de adulto responsável pela sua guarda familiar ou terceiro indicado pela candidata e permanecer em ambiente reservado. Então você não vai ficar com o seu bebê durante toda a prova. Você pode, nessas 4 horas de prova, você vai ver que é 4 horas, da prova objetiva, por exemplo, você tem o direito de sair lá, amamentar e voltar. Durante o tempo que você não está lá, você vai deixar com um adulto responsável. Não será disponibilizado pela Fundação Carlos Chagas, responsável pela guarda da criança. Não sei, eu acho que tem mãe que já chegou lá, tipo, toma aí, deixou com o fiscal o bebê, foi fazer a prova, de vez em quando ia lá, amamentava, mas não rola. Não será disponibilizado pela Fundação Carlos Chagas, responsável pela guarda da criança, e a sua ausência acarretará à candidata a impossibilidade da realização da prova. Então ninguém quer ficar com seu filho, moça, ninguém quer, tá? A responsabilidade do seu filho, você vai ter que delegar alguém da sua confiança. Você não pode ir lá e entregar para o fiscal, beleza? Nos horários previstos para a amamentação, a candidata lactante, a mulher candidata lactante, poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova acompanhada de uma fiscal. De uma fiscal. Então, uma fiscal mulher vai poder te acompanhar durante a sua amamentação. Só para, assim, garantir que você não está falando com uma babá, que você não está passando informação, você não está conversando sobre a prova. Ela vai ficar do seu ladinho ali, uma mulher, tá bom? Na sala reservada para a amamentação ficarão somente a lactante, a criança e a fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata. Lembra aquele adulto que você, mãe, vai ter que deixar reservado para a criança? Esse adulto vai sair da sala quando você entrar. Você não vai poder nem trocar o olhar com ela. Para você não pegar resposta, para não servir de consulta e nada mais. Para evitar fraude. Não haverá compensação do tempo, isso é importante. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. Mas eu saí, deu meia hora. Acrescenta meia hora no final da prova. Não. Você vai ter que se virar nos 30 para amamentar e conseguir terminar a prova. Não vai ter compensação de tempo, tá bom? Das inscrições para os candidatos com deficiência. O candidato com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, claro. Em cumprimento ao decreto, que é um decreto de 2018, será reservado um percentual de 5% do total de vagas existentes, que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do concurso do emprego. Hoje, é uma vaga para cada. Como que a gente reserva 5% de uma vaga? Então, é 0. Hoje é 0, tá bom? Mas se no decorrer do concurso público forem abrindo vagas, algumas vagas vão ser destinadas ao pessoal com deficiência. Para o preenchimento das vagas do pessoal com deficiência, serão convocados exclusivamente candidatos com deficiência classificados até que ocorra o esgotamento da listagem respectiva,
quando passarão a ser convocados para preenchê-las, candidatos da ampla concorrência. Depois eu vou explicar certinho como que é, mas esse concurso público gera duas listas, a ampla concorrência, classificação geral, e o candidato das pessoas com deficiência. A Sanasa, ela vai chamando, existe uma metodologia, não sei se é 2, depois 2 da ampla concorrência chama 1 da PCD, 3 eu chamo 1, eu não sei como que funciona. Mas daí quando esgotar todo mundo da PCD, começa a chamar só da ampla concorrência. Considera-se quem que é a pessoa com deficiência? Eu sei? Não. Você sabe? Não. Um médico tem que saber. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra na definição do artigo 1 da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, que é um decreto, que tem um número, combinado com os artigos também de uma súmula vinculante do STJ. E também um decreto de 2014, que é o Estatuto da Lei da Pessoa com Deficiência. As pessoas com deficiência, resguardadas condições especiais previstas na forma da lei, participarão do concurso de que trata este edital em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas. Não, o candidato de deficiência não vai ter uma prova mais simples, ele vai ter a mesma prova da ampla concorrência, a prova é idêntica. A avaliação e os critérios os critérios de aprovação. Ao dia, o horário e o local da aplicação das provas e a nota mínima exigida para aprovação. As condições são as mesmas. Ele só vai ter alguma coisa diferente se ele solicitar, como por exemplo, caractere maior, alguém lendo para ele. Se ele for um cadeirante, ele não vai ser locado para fazer uma prova no segundo andar, vai ser um lugar que tem rampa de fácil acesso. É só isso. Ok? Agora a prova vai ser idêntica. O candidato deverá declarar quando a inscrição ser pessoa com deficiência. Lembra, na inscrição. Não adianta chegar na prova e falar: ei, eu tenho deficiência, eu quero uma prova com um caractere maior. Não. Já na inscrição, especificando no formulário de inscrição e que deseja concorrer às vagas reservadas. O laudo médico expedido no prazo de 12 meses antes do início das inscrições. E isso daqui, ó. Eu não vou ler porque isso daqui é especificamente para candidatos com deficiência. Então, se você tem uma deficiência ou conhece alguém que tem deficiência, se atente ao item 5.5. Beleza? Isso daqui é muito importante. São o que precisa entregar lá na hora. No dia 14/6/2019 serão publicadas no site da Fundação Carlos Chagas a lista contendo o deferimento das condições especiais solicitadas. Então assim, eu pedi que alguém lesse para mim, é um software. Foi deferido ou foi indeferido? Vai aparecer nessa lista. Eu não sei que deficiência que tem, cara. Deficiência auditiva, talvez precise de alguma condição diferente. Eu acho que não, né? Auditiva não. Mas o visual sei que sim, física com certeza. Se foi indeferido, vai aparecer essa lista no dia 14/6/2019. Fechou? Das provas. Então a gente já passou, você viu que o edital, ele tem uma ordem lógica. Ele falou primeiro das informações preliminares, que precisa saber. Depois ele falou dos cargos, aí ele falou das inscrições do pessoal com deficiência. Agora das provas. Ele tem uma ordem lógica, né? Isso daqui é o que você precisa ponderar esse quadro, os próximos quadros, para você saber se você quer prestar esse cargo ou não. Essa é a composição da prova. Então, cada cargo, aqui é o quadro de ensino superior completo, né? O cargo A01, que é os de suporte de infraestrutura TI, ele tem duas provas. Vai ter a prova objetiva, que é composta pelos conhecimentos básicos e específicos. Conhecimentos básicos são 30 questões, conhecimentos específicos são 40 questões. Então, ele vai ter uma prova de prova objetiva de 70 questões para fazer em 4 horas. A prova de conhecimentos básicos sempre vai ter peso 1. A de conhecimentos específicos tem peso 3. E elas têm caráter classificatório e eliminatório. O que é isso? Classificatório é que isso gera uma ordem de classificação, né? Em ordem decrescente. Então vai começar da maior nota, primeiro lugar, segunda maior, segundo lugar e por aí vai. Isso é classificatório. E eliminatório porque a Sanasa vai estipular um valor mínimo de nota. Quem tiver dali para baixo está fora, por isso que ela é eliminatória. Além disso, tem a avaliação de títulos. Esse cargo tem a avaliação de títulos, que é classificatório. O B2 é exatamente igual. Ela tem a avaliação de títulos, 70 questões, 4 horas. O cargo C3 também, mesma coisa. 70 questões, peso 1, peso 3, 4 horas para fazer 70 questões com avaliação de títulos. Mesma coisa do cargo D4, mesma coisa para o cargo D5, são os analistas, né? O analista
de contador, de contabilidade, ele já é um pouquinho diferente. Ele vai ter uma prova de 70 questões, 30 mais 40, 30 dos conhecimentos básicos, 40 de específicos, peso 1 e 3, e tem a prova prática. Tem uma prova prática para o cargo de contabilidade, que não tem para os outros analistas, que é de peso 1. Fechou? Além da prova prática, ele tem a avaliação de títulos. Então, basicamente, o contador vai passar por 3 provas. Prova objetiva, que é de xizinho. Eu vou explicar como que é a prova objetiva. A prova prática e a avaliação de títulos. Já o procurador jurídico, ele é o mesmo esquema dos outros analistas. Ele tem a prova de conhecimentos, prova objetiva de conhecimentos básicos específicos de 70 questões, peso 1 e 3, e avaliação de títulos só. Já para o nível médio, não faz sentido falar em avaliação de títulos para nível médio, né? A gente vai entender o que é avaliação de títulos, mas não tem avaliação de títulos para nível médio. Então, o H08, que é o eletricista de manutenção, vai ter a prova no mesmo formato, a prova objetiva. É sempre 30 questões para conhecimentos básicos, 40 para os específicos. A prova é dividida em básicos e específicos, 30, 40, peso 1 e 3. 4 horas para fazer essa prova. Além disso, tem a prova prática com peso 2. A gente vai entender o que é a prova prática. Mesma coisa para o mecânico, para o soldador, para o torneiro mecânico, certo? Tudo com prova prática, peso 2, 4 horas para fazer, tudo igualzinho. Já o técnico de instrumentação, lembra que é um cargo um pouquinho diferente, até recebe um pouquinho diferente também, o salário é um pouquinho maior, é 3.500 e pouquinho. Automação de processos. Ele já não tem prova prática, tá vendo? Todos os outros têm prova prática, ele não tem prova prática. Nem ele, nem o call center, tá? Então é só a primeira prova, ele só tem uma etapa. Fez a prova objetiva, já classifica e fim de papo. Como que é essa prova? Mesmo esquema. 30 do básico, 40 de específico, 4 horas para fazer a prova. E o call center, mesma coisa. 30 do básico, 40 de conhecimentos específicos, 70 questões, 4 horas para fazer a prova. O que é a prova objetiva? E o estilo Enem, estilo a prova mais conhecida da face da Terra. São 70 questões, né, nesse caso. Então, cada questão, 5 alternativas, múltipla escolhas, 4 erradas, uma certa. Uma única alternativa certa. Lembra que o contador, aqui, ó, vai passar por uma prova prática? A prova prática de contador está descrita aqui. Ó. O analista administrativo contabilidade reger-se-á, bonito, hein? Usou mesóclise. É o Temer que redigiu isso daqui. Conforme disposto no capítulo 9 deste edital e será aplicada em data posterior à data. Então não tem data certa ainda, mas vai ser depois da prova objetiva. Já os cargos para eletricistas de manutenção, a prova também vai ter, conforme o capítulo 10. A gente vai chegar lá, tá bom? Para os cargos de eletricista de manutenção, mecânico, soldador e torneiro mecânico, que são os cargos que têm prova prática de nível técnico, né? E também tem a avaliação de títulos para os cargos de ensino superior completo. A gente vai ver como que é isso daqui no próximo item, prestação das provas. As provas serão realizadas na cidade de Campinas. Ah, mas eu sou de Sumaré, eu quero a prova em Sumaré. Você vai ficar querendo. A prova é em Campinas, mas você vai ver a sacanagem que a FCC faz aqui na frente, eu vou te falar. Como que é dividido? As provas objetivas vão ser sempre no dia 21/7. Só que ela tem 2 períodos. Por questões de logística, a FCC vai fazer prova de manhã e prova à tarde. Ah, mas que horário? Calma, vamos falar dos horários. A prova de manhã, ela vai ter um horário, acho que não está definido ainda. Quando você receber o cartão informativo, você vai receber uma semana, 10 dias antes da prova, você vai saber o horário. Mas já saiba que se você se inscreveu num cargo de nível médio, você vai fazer a prova no domingo, é sempre um domingo, dia 21 de julho, no período da manhã. E se você se inscreveu num cargo de nível superior, você vai fazer no dia 21 de julho, no período da tarde. A aplicação das provas práticas, lembra, prática, alguns cargos têm, outros não, e é sempre após a prova objetiva. Então a prova prática está prevista para o dia 21 e 22/9 de 2019, lá para setembro, né? Finalzinho do ano já. Caso o número de... aqui tá. As provas serão aplicadas na cidade de Campinas. Aí vem a FCC giringolona e fala assim: caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nos colégios localizados na cidade indicada no item 7.1, ou seja, Campinas, deste capítulo, a Fundação Carlos Chagas
reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. Então a FCC falou assim, as provas vão ser em Campinas, mas se chover candidato e não tiver condições de fazer em Campinas, aí eu decido onde que eu vou fazer. Pode ser Valinhos, pode ser Sumaré, pode ser Paulínia, conforme eu quero. Bem legal, né? Você está na mão da FCC, você pode fazer uma prova em Sumaré, quem sabe, né? Havendo alteração das datas previstas, as provas somente poderão ocorrer em domingos feriados. Vamos supor que isso daqui aconteceu uma catástrofe e pareceu, sei lá, passou um tornado em Campinas uma semana antes da prova. Pô, às vezes isso prejudicou a prova, pode ser que prejudique a logística, a infraestrutura, faltou energia no colégio, não tem como recuperar, sei lá, um dano irreparável, uma coisa, uma catástrofe, um The Walking Dead. Começou a ter zumbi na rua, um negócio absurdo assim. Aí eles remarcam para quando? Para um outro domingo ou feriado. Sempre vai ser domingo ou feriado. O candidato receberá o cartão informativo. O cartão informativo por e-mail são as datas, os horários, o cargo, o lugar que você vai fazer a prova. São as informações da sua prova objetiva. Será enviado pela Fundação Carlos Chagas no seu endereço eletrônico informado no ato da inscrição. No referido cartão serão indicados a data, vai ter a data, vai ter o horário. Por isso que não tem horário. Ele falou que é manhã ou tarde. Normalmente é às 8 e à 1 da tarde, mas nem sempre, não é garantido isso. Vai ter o horário, vai ter os locais da realização da prova, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato em manutenção e atualização do seu endereço eletrônico. A Fundação Carlos Chagas e a Sanasa não se responsabilizam por informações de endereço incorretas. Cara, isso é a FCC querendo se precaver de toda a vida. Ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por problemas no provedor de acesso, tais como, olha que absurdo, caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site. Eu acho que teve gente que não recebeu o cartão informativo, não sabia onde quer fazer a prova, não correu atrás e processou a FCC por conta disso. Só isso justifica eles criarem um item com isso, cara. Eles não se responsabilizam se você tiver a sua caixa de e-mail cheia e não receber o cartão informativo. Louco, né? Precisarem colocar isso, pois é claro que eles não se responsabilizam. O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada por qualquer motivo não recebida, não desobriga o candidato a dever de constar o edital e convocação das provas. Isso era muito comum. Quando eu comecei a prestar concurso público, não faz tanto tempo, há 3, 4 anos, algumas bancas enviavam carta pra gente. Esse e-mail, que hoje é e-mail, que é a ficha informativa, cadastro, como que ele chama aqui? Cartão informativo. Só que muitas vezes, por ineficiência do correio, de sei lá o que, eu recebia esse cartão depois da prova. Era bem comum, assim, tipo, passava a prova domingo, segunda, terça, quarta-feira eu recebia o cartão. Só que, claro, eu não ficava esperando, né? Eu não ficava esperando esse cartão de jeito nenhum. Eu consultava no site, estava sempre informação disponibilizada ali. Eu imprimia e levava para a prova, não tinha crise. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e horário constantes no edital de convocação para a realização das provas. Vamos supor, a FCC, ela contratou a Unip para fazer prova no Swift, e ela, tô dando um exemplo, e ela contratou a Anhanguera lá na saída para Mogi Mirim para fazer a prova. Mas eu moro no Swift, só que eu estou locado para fazer prova lá na Anhanguera. Não, eu vou aparecer no Swift e eles têm que me dar uma prova na Unip do Swift, dane-se. Não, eles não têm que te dar a prova, você está fora do concurso público. Você vai fazer a prova onde eles definirem, não é onde você quiser, fechou? Os eventuais erros de digitação, quanto, por exemplo, o nome. Você escreveu o seu nome errado na sua inscrição. Você escreveu o número do seu documento de identidade errado. Você escreveu o seu sexo errado. Você escreveu a data de nascimento errado. Ou o seu endereço e critério de desempate errado. Olha que boi. A FCC fala assim, beleza. Passou, você fez a inscrição, estudou, fez a prova. Lá no seu cartão da prova, você viu que o seu dígito do RG lá, alguma coisa está errada. Você tem até o 3º dia útil após a aplicação da prova para pedir alteração. Olha que boi. Nossa senhora. A melhor coisa é assim, você fez a inscrição, cara, pede para alguém ler, que não seja você, porque às vezes o erro tá tão, assim, você tá passando, você lê uma vez, lê duas, lê três, você não lê. Você não consegue ver, enxergar o erro. Pede para uma mãe, um amigo, entrega o documento para alguém, tira uma foto, manda o WhatsApp, fala, viu, tem algum erro aqui? Tá certo meus dados? Não vacila com isso, beleza? Mas se vacilar, você tem até o 3º dia útil após prova objetiva para retificar seus dados. Fechou?
Não será admitida troca de opção de emprego, isso retoma o que a gente já leu lá em cima, né? Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identificação tais como. Aí tem uma lista de documento que basicamente é o documento de identidade com foto. Habilitação serve. RG com menos de 10 anos, expedição menos de 10 anos serve. Carteira de trabalho, tem que ler aqui, mas eu acho que serve também. Cadê? Carteira de trabalho. Cédula de identidade para estrangeiros, RNE, serve também. Conselho de classe, OAB, CREA, CRM, CRC, serve também. Aqui, a carteira de trabalho e previdência social, serve também. Ok? O que não serve? Não serão aceitos como identidade. Por exemplo, o CPF. Cara, o CPF, aquele cartãozinho azul que é só o CPF, que inclusive está em desuso, né? Porque quem usa habilitação ou mesmo o RG estão pondo o CPF já. Mas se você quiser usar aquele cartãozinho azul que você tem do seu CPF, ou mais antigo ainda, que é o SIC, desencana. Você não vai conseguir fazer a prova com isso. Fechou? Títulos eleitorais. Eu acho que o título até tem a foto. Eu acho que tem. Mas não tem o seu RG e CPF. Então não vai servir para nada. Vai ter o cadastro do título e não tem a foto. Então não serve. Bom, beleza. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. Você vai receber um cartão de resposta lá na sua prova objetiva para você pintar uns quadradinhos ou umas bolinhas. Não faça nenhuma marcação fora dessa bolinha. Nenhuma. Se eles lerem, eles vão passar numa máquina e se ela ler que tem uma outra marcação e ela entender como duas respostas, ela vai anular a sua questão. Você vai perder aquele ponto. Então não faça nada, assim, nem apoie a caneta, nada. Não risca sem querer nada fora das bolinhas reservadas para isso. Não serão computadas questões não assinaladas ou que tenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. Eu comecei a pintar a bolinha A lá na prova e, putz, não é A. Eu reli a questão e eu vi que é B. Já era. Se você pintar a A e a B, ele vai anular a sua questão. Tá? O candidato deverá comparecer ao local da realização das provas munido de caneta esferográfica de material transparente, a famosa BIC. Material transparente, não vai com material opaco lá, eles não aceitam, tá? Com tinta azul ou preta. Eu gosto de azul, gosto de preta. Independente. Só que desde que seja com material transparente. Será excluído do concurso público o candidato que, presta atenção, apresentar-se após o horário estabelecido. Não, tem que entrar às 8 horas. O cara, 8h05, fechou o portão, já era, está fora. Não se admitindo qualquer tolerância. E os caras fecham o portão na hora. Vai fechar às 8 horas o portão, 8 horas ele fecha o portão. Mas você está correndo do ponto de ônibus igual um louco. Não, eles vão fechar. Igual o Enem, você sempre vê no Enem, né? Eles fecham, já era. Apresentar-se em local diferente daquela. Lembra? Eu moro na Swift. Não vou lá. Se você apresentar em local diferente, está fora. Não comparecer às provas, seja por qualquer motivo alegado. Não apresentar o documento e, principalmente isso daqui, ausentar-se da sala. Isso é mais comum do que a gente imagina. Não é assim, nossa, todo concurso que eu fiz teve isso daqui, mas é bem comum. Ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento do fiscal. Quando você vai fazer a prova, tem uma porrada de fiscal. Tem fiscal que fica na sua sala, tem fiscal que fica na porta do banheiro e tem fiscal que fica te acompanhando da sua sala até o banheiro. Você não fica desacompanhado nunca, você não pode ficar desacompanhado. Você como candidato, durante a prestação da prova, você não fica desacompanhado. Aí beleza, você pede para ir no banheiro. Você imagina, o cara que faz a ida e volta do banheiro, ele faz umas 2, 3, 4, 5 salas. Então se você pedir para ir no banheiro com 2, 3 horas de prova, 1 milhão de pessoas pediram para ir no banheiro também. Você vai entrar numa fila. Ok? Aí o cara vai e volta uma vez, com um candidato por vez. Então você às vezes vai demorar 2, 3, 4, 5, 10 pessoas na sua frente. E uma vez eu estava prestando uma prova na região do ABC, lá em São Paulo, acho que foi em Santo André, e eu não sei, eu acho que a menina não aguentou esperar, ela saiu louca, ela devia estar com desinteria ou com muita vontade de fazer xixi. Ela estava perto da porta, ela simplesmente levantou e sumiu, foi correndo para o banheiro, desacompanhada, ausentar-se da sala de provas sem acompanhamento do fiscal. Ela foi eliminada. Eu acho que ela, sei lá, teve um surto, assim, ela devia estar nervosa, coisa assim, ela saiu correndo, senão ela ia fazer na roupa, eu acho. Então toma muito cuidado com isso, tá? Se programe, você saiba, a hora que você levantar a mão e falar, quero ir no banheiro, cara, não vai ser na hora, às vezes vai demorar 10, 15, 20 minutos, tá? Pensa nisso. Isso daqui elimina bastante gente.
E também não pode perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. Aí você começa a gritar no meio, enfim, você vai ser eliminado. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive no despertador, caso seja ativado. Isso é bem comum também. O cara desliga, só que ele não tira a bateria. Por exemplo, o iPhone, você não tira a bateria, né? Então o cara desliga, só que ele tem sei lá, cara, por destino, ele tem um despertador para aquele horário, no meio da prova. E o despertador, muitas vezes, liga o celular, né? Então, o despertador muitas vezes está ali quietinho, só que vem o despertador, pau. Aí, do nada, começa a tocar o celular do cara, o cara tá fora. Atrapalha a sala toda. Todo mundo fica bravo e o cara tá excluído do concurso. Por medida de segurança do certame, poderão ser utilizados, e serão, tá? Não é poderão, não. A qualquer momento, detectores de metal nas salas de prova, aleatoriamente selecionadas, e em qualquer dependência do local de prova. É muito comum eles fazerem na entrada sua, a hora que você entra, você lacra o seu celular e você coloca na mão. Aí você vai abrir a perninha lá, igual estádio, eles vão passar um detector de metal no seu corpo, de todo mundo, para ver se você não tem ainda nenhum sinal de equipamento eletrônico. E quando você for no banheiro, na porta do banheiro vai ter, no masculino, vão ter um homem, um fiscal homem, vendo para... eles não vão tocar em você, mas eles passam aquele detector de metal. E uma mulher no feminino, tá? Então você vai sempre passar por detector de metal se você entrar no banheiro. Haverá em cada sala de prova cartaz marcador de tempo para que os candidatos possam acompanhar o tempo de prova. A FCC, eu acho que ela usa assim, é um quadro cheio de adesivo. Adesivo a cada meia hora. E há um adesivão, todos esses adesivos são colados num adesivão, num quadro que é colado na cara de todo mundo, na lousa, assim. É uma sala de aula, né, numa faculdade normalmente. E todo mundo fica de frente para uma lousa, que é onde normalmente os alunos da faculdade têm aula, né? Ele cola aquilo ali na cara de todo mundo. A cada meia hora, começou 4 horas, então ela tira o adesivo de 4 horas. Aí depois, a cada meia hora tem um adesivo, então 3 horas e meia. Quando deu meia hora de prova, aquilo ali é do tempo restante. Deu meia hora de prova, ele vai lá e tira do 3 horas e meia. Por quê? Normalmente você faz... Normalmente não. Você vai fazer a prova de cabeça baixa, você não vai ficar vendo esse quadro. Mas para você ter uma noção, mais ou menos, quando você levantar a cabeça, você vai saber se você está 2 horas para acabar ou se está 1 hora para acabar. Porque eles vão tirando a cada meia hora. Então, por exemplo, você está ali entretido, tal, fez a prova, aí você quer descansar. Aí você vai beber uma água, levanta a cabeça. A hora que você levantar a cabeça, você vai ver que está escrito 2 horas e meia. Tem um adesivo de 2 horas e meia ali. O adesivo de 2 horas e meia significa que é mais de 2 horas e meia. Pode ser 2 horas e 31, pode ser 2 horas e 59. A gente não sabe, não tem como saber. Não tem como saber se ele acabou de tirar o adesivo dos 3 horas ou se ele tirou já faz meia hora. Mas o fato é que tem pelo menos 2 horas e meia para você acabar a prova. Só para o seu controle, tá bom? O vídeo está ficando maior do que eu imaginava. Eu vou fazer uma pausazinha aqui para a gente tomar um café e a gente volta com essa análise do edital ponto a ponto. Fechou? Até já!